Eu sou Cássio Espina, fundador da Anjos do Brasil. A Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, tem como objetivo o fomento do investimento anjo. A gente acredita que o investimento anjo é um elemento essencial para a criação de negócios inovadores. Por isso que a gente quer apoiar mais empreendedores a conseguirem ter sucesso com seus negócios. Qual que é a nossa grande causa? A gente sabe que no mundo inteiro são empresas inovadoras que trazem o desenvolvimento para o país. No Brasil é a mesma coisa, a gente não é diferente. E a gente também tem uma série de dados, em especial da OCDE, que dizem que o investimento anjo faz toda a diferença. Então, quando a gente apoia investidores anjos, no fim do dia o que a gente está fazendo é apoiando empreendedores que vão criar muito mais valor e desenvolvimento para o nosso país. Cássio foi empreendedor a vida inteira dele, criou uma empresa muito jovem, essa empresa cresceu, se desenvolveu e num determinado momento ele recebeu o investimento de um fundo. Quando a gente recebe investimento de capital empreendedor e fundos de investimento fazem parte dessa cadeia, o que você espera é que depois de alguns anos você venda a empresa. E foi isso que aconteceu. Bom, eu fui empreendedor durante 25 anos, criando várias empresas na área de tecnologia e depois que eu vendi meu último negócio, resolvi apostar em novos empreendedores, atuando com modelo de investimento anjo, conforme eu conhecia dos Estados Unidos. Terminou, vendeu a empresa, falou, você é investidor anjo a partir de agora. Colocou um blog no ar e fez a primeira coisa que todo investidor anjo precisa fazer. Buscou conexões com outros investidores. E aí foi bastante difícil, ele encontrou muito pouca gente que falava sobre investimento anjo, que fazia investimento anjo, e sentiu falta disso. E umas coisas básicas é você tem que ter outros investidores para fazer com investimentos. Eu tive muita dificuldade no começo, mas ao mesmo tempo as pessoas, conforme iam tendo contato comigo, iam me pedindo para orientar, explicar como fazer esses investimentos. E uma coisa foi puxando a outra, até o momento que eu resolvi criar a Anjos como entidade sem fins lucrativos para ajudar justamente a esses investidores a se organizarem em grupos em todo o Brasil e ao mesmo tempo facilitar para que os empreendedores encontrassem o investidor certo para o seu negócio. Todos os bons investidores que já investiram comigo e que eu conheço hoje são membros da Anjos do Brasil. Então é um lugar onde você encontra bastante gente que já está nesse negócio há muito tempo, gente nova, você tem capacidade de fazer muitos relacionamentos, networking e, claro, os empreendedores que são atraídos pela marca Anjos do Brasil também são empreendedores que geralmente têm qualidade muito superior àqueles que você encontraria se não fosse por essa marca. A missão da Anjos é fomentar o investimento anjo. Isso através de várias formas diferentes. A gente entende, claro, que a primeira e a principal parte é a construção da rede de investidores. Não existe investimento anjo sem rede de investidores. Não funciona bem fazer sozinho. Essa é uma atividade que os próprios investidores precisam fazer em conjunto. Assim como a gente sempre fala de um time de empreendedores, a gente também pode falar, por analogia, de um time de investidores que investem muito melhor em conjunto. Que é isso que vai viabilizar tanto os investimentos serem efetivados, quanto os empreendedores encontrarem o investidor certo para o seu negócio. Então a gente se tornou uma rede de investidores anjos, hoje a gente é a maior rede no Brasil, existem algumas outras, com as quais a gente tem um relacionamento bastante próximo. Mas só isso a gente sabe que não é suficiente. Por quê? Porque ainda existem muitas dúvidas, muitas questões de como é que eu faço, quais são as melhores práticas. Então a parte de capacitação, a gente entende ser fundamental. É mais ou menos consenso que no Brasil ainda a gente não tem cultura de capital empreendedor. E isso é fundamental, porque se você não entender quais são as premissas, quais são as bases, quais são os conceitos de investimento anjo, você vai fazer essa atividade de uma maneira que não traz resultado, nem para o investidor e nem para o empreendedor. Isso a gente faz através de diversas ações, que vão desde palestras, seminários. A gente também tem dois grandes eventos, que é o Congresso e a conferência anual que a gente realiza, reunindo todos os investidores para discutir os temas principais relativos ao investimento anjo, e as missões internacionais, que são missões para adquirir conhecimento nos países onde já está bem desenvolvido o investimento anjo, e com isso a gente consegue construir inclusive pontes para aquelas empresas que vão ter o potencial amanhã de ir para o exterior e se tornar empresas globais. Nossa terceira vertical é políticas públicas. A gente percebeu, conversando com redes de investidores do mundo inteiro, que os países onde existe um reconhecimento dessa atividade e muitas vezes um incentivo bastante significativo, a atividade cresce muito. A gente não tem nada disso no Brasil e a gente precisa muito. Não existe nenhuma previsão legal sobre a atividade de investimento anjo. Isso significa
que não existe nenhum tipo de proteção específica para esse investidor, que é um requisito essencial para o desenvolvimento do investimento anjo. Além disso, a gente sabe que em países onde hoje já é bem desenvolvido, houveram políticas públicas de estímulo e incentivo, muitas vezes fiscal, tributário, para investidores anjo. E a gente quer usar essas mesmas práticas aqui no Brasil também. Por isso, a Anjos Brasil também tem um papel relevante junto ao governo, junto ao Congresso Nacional, enfim, a todos os agentes públicos que de alguma forma têm influência nessa área. E a gente tem trabalhado com eles para criar um ambiente mais propício para que o investimento anjo cresça mais no Brasil. Eu acho que o que é muito importante quando a gente fala da nossa história e de como a gente faz, é que a gente faz isso tudo com muitos parceiros. A gente não faz sozinho. A gente faz exatamente com esse ecossistema tão colaborativo e tão atuante no Brasil. Então a gente procura estar sempre junto com todo mundo que está querendo fazer a coisa de uma maneira também relevante, também significativa. Isso tem sido fundamental na nossa história. A gente só chegou onde a gente chegou porque a gente recebeu muito apoio, muita ajuda e a gente fez muito junto com todo mundo que queria fazer.